Em 2020, quando eu tomei essa decisão de voltar a empreender, que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer muito teste comigo. Então, eu passei os 6 primeiros meses de 2020 estudando sobre o mercado digital, sobre a questão de educação online. E aí, eu fiz muito teste falando de franquia, né? Que era uma área que eu tinha bastante experiência. E tudo deu errado, Dani. Tudo que você puder imaginar, até live que não funcionava microfone, que falhou, enfim, deu tudo errado. Foi uma escola. Foi uma escola. E assim, a gente precisa passar por Com isso. certeza. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A gente tem muita cultura do errar é ruim. Depende. Errar é ruim se você não aprende com não usa erro. aquilo como uma escola, né? Exatamente. Então, eu fui aprendendo sobre o marketing digital. E aí, chegou um momento que essa experiência com empresa foi muito legal. Porque eu falei assim, tá bom, mas eu quero criar uma empresa, eu quero voltar a empreender nesse mercado. O que eu preciso fazer? Eu preciso de caixa. Porque sem caixa, uma empresa não se sustenta. Quanto tempo eu vou demorar para construir a minha audiência dentro do mercado digital? Aí eu vou demorar um pouco mais de tempo. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso pegar alguém que já tenha uma produção de conteúdo consistente, mas que não tem esse trabalho de branding e de marketing muito intencional. Então, a gente começou a prospectar. E aí eu liguei para o Ricardo Martins, né? Foi assim, foi num telefonema. Eu falei, Ricardo, me apresentei. Eu falei, você consegue dar um pulo aqui para a gente conversar sobre o assunto? Ele estava com 38 mil pessoas no Instagram, estava com 100 mil pessoas no TikTok. Ele tem um carisma muito ele forte, é um comunicador é um comunicador incrível. E aí ele falou assim, não, eu vou passar aí. E foi assim que a gente se conheceu. E aí ele sentou lá, eu falei assim, olha, eu tô com essa ideia aqui de fazer um primeiro infoproduto pra gente testar. E foi legal porque a gente trabalhou muito no alinhamento de expectativa. Falei assim, eu não tô te prometendo que a gente vai te fazer milionário da noite pro dia. Não tô te prometendo uma base gigantesca de alunos. Eu quero entender qual que é a sua fortaleza. A gente tem essa expertise, a gente estava organizado e ele começou a ser... Naquele momento, ele já estava sendo assediado por algumas outras pessoas, lançadores, né? Porque era uma coisa muito informal. Ele falou, eu gostei de vocês porque vocês estão organizados. E aí, a gente começou com ele. E aí, no primeiro curso, a gente colocou 10 mil reais em tráfego pago e voltaram 300 mil reais. Eu falei, opa, tem um negócio temos aqui. um negócio, temos uma fonte de receita. Então, isso que as pessoas falam é realmente possível. E aí, no final do primeiro ano, a gente já faturou, em 6 meses, 600 mil reais. E aí, eu comecei a montar a equipe, comecei a estruturar o processo. Começou a escalar. Aí, a gente começou a escalar. Aí, no segundo ano, aí eu vi o que era um negócio escalável. E aí, eu comecei a sentir as dores dos negócios escaláveis. Porque ele depende muito de cérebro. Então, se eu estava numa escola, né, de Burger King, que era muito operacional, que era braçal, eu peguei um desafio que eu dependia da inteligência das pessoas. E aí, a gente tem que ser mais seletivo na contratação, para poder garantir resultado. Então, é um outro desafio. Então, a gente foi crescendo no mercado imobiliário, né, a partir dos eventos que a gente fez, o tráfego pago. Então, as pessoas às vezes falam, eu não acredito em tráfego pago. Funciona. Lógico que então, funciona. assim, é o que funciona. O problema, quando não funciona... A questão é que hoje ele está muito mais sofisticado, né? Mais Antigamente, qualquer um fazia um lançamento, modo de falar, qualquer um, né? Óbvio, não era qualquer um, mas assim, era muito mais fácil, o lead era mais barato. Hoje é um trabalho mais sofisticado, né? E não é só isso. Eu acho que as pessoas partem pro marketing antes de cuidar do branding. Né? A gente conversa muito sobre isso. Você tem que saber o que conversar. Você tem que saber o que falar para as pessoas. Então, eu aprendi isso no Burger King. Então, quando os gringos tinham a marca, eles não conheciam de Brasil. Então, eles importavam muitas campanhas. Aliás, como é que era isso? Isso é muito legal, porque pode ter muita gente de marketing aqui, por exemplo, ouvindo a gente. E quando a pessoa tá numa rede de franquias, numa empresa, às vezes a pessoa tá meio engessada ali, acha que não tem muita liberdade. Como é que você fez nessa época? Assim? Que dica que você daria? Na época, a gente tinha certa liberdade, porque existe um fundo de promoção de 5%, 3% ia para o nacional e 2% ia para o regional. Né? Então, eu tinha uma certa liberdade para poder fazer. Só que a gente
dava feedback. Então, eu lembro que a campanha que veio para ser veiculada em Porto Alegre era um sanduíche com um espeto no meio. E aí, era um aplique numa mídia exterior, falando assim, o verdadeiro hambúrguer com gosto de churrasco, uma coisa assim. Eu falei, eu não vou fazer essa campanha no Rio Grande do Sul. Como que eu falo pro gaúcho? Os caras têm os espetos próprios. Tem uma cultura do churrasco. Tem uma cultura do churrasco. Como é que eu vou falar pra ele que um hambúrguer gringo é churrasco? E é melhor que o churrasco dele, ou sei lá. Não posso fazer isso, sabe? E eles não entendiam, porque funcionou em São Paulo. Tá bom, mas culturalmente isso não funciona em Porto Alegre. Então, eu acho que a dica é você entender do lugar, do contexto. Porque sem contexto, você vai fazer coisas que, às vezes, a sua mensagem não vai chegar, ou as pessoas vão ter uma percepção muito errada daquilo que você quer dizer. Vai queimar sua marca. Exatamente, desnecessariamente. Então, a gente mudou essa narrativa em algumas coisas, que era do jeito que os gaúchos gostam, com gostinho de churrasco. Muito melhor, sabe? gente. Então, a gente mudou a partir dessa percepção. Localizaram a campanha. E a gente fez uma outra roupagem lá. Mas a gente também ousava, sabe? Tipo, teve uma campanha que a gente fez muito legal, que a gente gastou pouquíssimo. E, de novo, entendendo a cultura do lugar. A gente tinha tem coroas, né, no Burger King. E o Internacional estava disputando a Tríplice Coroa, que eu nem sei quais são os campeonatos, é Brasileirão, Copa do Brasil, não sei. São 3 campeonatos que quando ganha, o time ganha a tal da Tríplice Coroa. E aí o clube procurou a gente falando assim, o que vocês acham da gente distribuir clube de futebol. O Internacional? O diretor de marketing lá, o Max, me procurou e na hora eu falei assim, Afonso, que era o diretor de marketing do Burger King, quantas mil coroas nós temos aí no estoque? Cris, tem 40 mil, eu traz pra cá. Eu quero todas aqui em Porto Alegre. E aí foi muito correria e a gente distribuiu essas 40 mil coroas e o Internacional ganhou o jogo. E a relação das pessoas com a coroa e com a marca foi uma coisa incrível. Olha que legal. Depoimentos assim... meu pai não pôde assistir o jogo e eu cheguei em casa e coroei o meu pai. Gente, eu arrepio até hoje, assim, porque aí é quando você consegue estabelecer esse contato, essa conexão com a marca. Você ultrapassa, né? Assim. E quando a pessoa é franqueada, que ela tá no campo de batalha, consegue fazer essa leitura do que as pessoas realmente querem, do que toca o coração delas, você não precisa de coisas mirabolantes, você não precisa de um aplique gigantesco, sabe? Você sabe se comunicar com as pessoas. Sensacional. E aí, voltando para a iLimits, para a história da construção, né? Dos lançamentos no mercado imobiliário, a construção da marca. Como que tá hoje, né? Como é que vocês estão desenhados hoje? Você tem falado muito de marketing de influência, que é esse processo de construção de marcas, né? Principalmente pessoa física aí, que passa por posicionamento, que passa por branding, que passa por comunicação de uma outra forma, de uma forma mais intencional. O que eu aprendi lá no Burger King, que eu estava te falando sobre essa questão de marca, né? Que tudo tem que ser intencional. Viam campanhas gringas que não entendiam essa nossa cultura e cada hora era uma campanha diferente. Chegava no final do ano, você consumia o orçamento de marketing, você perguntava para a pessoa, quando você fala em Burger King, o que vem na sua cabeça? E não vinha nada, sabe? Porque você falou de tanta coisa ao longo do ano que a pessoa se confunde. Então, eu aprendi lá que você tem que ter uma mensagem principal. A única coisa. A única coisa. Aquela coisa que vai fazer a diferença. E aí, quando a gente começou a trabalhar com o Ricardo, a gente tinha muita clareza dessa única mensagem. Então, aliás, tinham 2 mensagens que a gente trabalhava sempre. O maior expositor do mercado imobiliário e a My Broker, que era a imobiliária dele, a imobiliária que mais cresce no Brasil. Então, a gente começou a bater nessa frase o tempo inteiro, sabe? Todo evento a gente usava, todo evento o Ricardo falava. Então, de tanto você reforçar, hoje, se você pergunta para alguém no mercado imobiliário quem é o maior expositor imobiliário do Brasil, a pessoa vai responder, a pessoa que conhece, né, vai responder o Ricardo Martins. Porque isso foi construído.
Isso foi falado. Então, eu acho que essa é a grande diferença quando a gente trabalha com branding de forma intencional. Então, você entende o que você quer construir, qual o valor que você quer construir, onde você quer chegar. E a gente percebeu uma coisa nesse trajeto que eu não tinha essa experiência de pessoas, né? Só de empresa. Quando você tem uma pessoa, você cria essa marca pessoal, ela é capaz de reverberar e construir um ecossistema de negócio gigantesco. Porque ela começa a construir uma base de influenciadores, uma base de pessoas que seguem porque gostam, Audiência, ou seja, ele é um influenciador conectada. e ele tem influência sobre essa pessoa. Eu acho que é legal diferenciar. Influenciador digital não necessariamente tem influência, né? Então, se você Sim. constrói autoridade, você consegue influenciar a sua base. Mas eu já vi vários, você deve ter visto também, pessoas que têm milhões de seguidores na Sim. internet e não conseguem vender Vários nada. casos, né? Tem até um caso icônico da menina que não conseguiu vender 30 camisetas, mais de milhões, sei lá quantos milhões de seguidores. E a gente ouve muito isso também nos bastidores dos mercados de lançamento, né? Sim. Já ouvi sobre influenciador que botaram lá a pessoa para vender um curso, só que a flopa. pessoa flopou porque o lançamento, né? Ou seja, deu ruim. Por quê? Porque as pessoas tinham uma visão sobre aquela influenciadora como ela consumidora, né? Mas ela não conseguiu gerar essa autoridade da Sim. técnica do, ó, eu consigo te ensinar isso aqui que eu sei fazer. E também, pessoa com milhões de seguidores. E a economia da influência é isso. É você não construir só audiência. Você construir autoridade e ser reconhecido como autoridade. E a partir daí você ter esse espaço de construir esse ecossistema de negócios para gerar dinheiro. Porque no final das contas, se você tá ali só para fazer dancinha, você está perdendo tempo, sabe? Com uma ferramenta tão poderosa como a internet para poder monetizar, tá perdendo tempo, você está fazendo dancinha. Então, a gente construiu autoridade e a gente sempre foi focado nisso. Como que eu construo uma marca forte, que seja uma autoridade e seja capaz de fazer isso reverberar em várias outras coisas.